meia de compressão é um dos tratamentos já consagrados para varizes dos membros inferiores. Gera muita dúvida entre os pacientes, então a minha ideia hoje aqui é trazer uma explicação sobre quais os tipos de meia e o que você precisa ficar atenta na hora de escolher ou pegar alguma dessas meias para usar. Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que ver numa meia de compressão é qual que é a altura dessa meia. A gente vai ter as meias 3/4, que são as meias que ficam do joelho para baixo, e você vai ter as meias 7/8, que são aquelas meias que elas ficam da coxa para baixo, e você vai ter também a meia calça, que é uma meia na altura da coxa, como a 7/8, mas ela fica ancorada na barriga. O segundo ponto importante que a gente vai ter que ver nas meias de compressão é qual que é a compressão que ela entrega. Então você vai ter as meias de suave, média, alta e extra alta compressão. Na prática, a meia suave compressão, que é uma meia de 15 a 20 mm de mercúrio, ela acaba sendo usada mais para um conforto, aquele paciente que tem um pouco de desconforto, um pouco de cansaço na perna, normalmente nem tem inchaço, é mais um cansaço mesmo, e aí usando essa meia suave compressão ao longo do dia, o paciente chega à noite com a perna mais leve, menos incômoda. As meias de média compressão, são meias de 20 a 30 mm de mercúrio, são meias que a gente mais usa no tratamento das varizes. Então ela vai ter tanto o efeito de prevenção das complicações das varizes, ou seja, prevenir trombose, prevenir tromboflebite, prevenir a evolução da doença tanto para sangramento quanto para feridas. Ela também traz um conforto muito grande nos sintomas, melhora inchaço, dor, peso, cansaço, queimação nas pernas. E é uma meia também de escolha habitualmente para aquele paciente que fez algum tratamento, seja cirurgia, eventualmente algum tratamento com escleroterapia ou com laser transdérmico, a gente pode usar essa meia de média compressão. Você vai ter as meias de alta e extra alta compressão, que habitualmente são as de 30 a 40 mm de mercúrio, que a gente acaba reservando o uso delas para aqueles pacientes que tiveram trombose, então que tem uma síndrome pós-trombótica, para os pacientes com linfedema e para outros casos muito específicos, mas sempre sobre a recomendação de um cirurgião vascular. O terceiro ponto importante para a gente definir numa meia de compressão é se o pé dela é aberto, ou seja, se a ponteira é aberta ou fechada. Então você vai ter meias que a ponteira é aberta, como essa daqui, e você vai ter as meias em que o pezinho ele é fechado, como uma meia habitual. Na prática, isso não vai implicar numa diferença no resultado do tratamento dela. É muito mais uma escolha do próprio paciente. Então, por exemplo, a meia de ponteira aberta, ela tem um elástico para que essa meia não suba. Então, em alguns pacientes isso pode gerar um desconforto, que ela aperta no dedinho ali, ao longo do dia vai gerando um certo desconforto. Por outro lado, como os dedos ficam para fora, é mais fácil para usar, por exemplo, um sapato alto, uma sandália, um salto alto e tudo mais. Já a meia de ponteira fechada, o pé fica todo fechado, todo protegido, então acaba sendo um pouco mais confortável do que as meias de ponteira aberta. Mais uma vez, a escolha entre uma e outra acaba sendo a critério do próprio paciente. Em relação à altura, um detalhe importante entre a meia 7/8 e a meia calça é que as duas têm o mesmo efeito porque ela está ancorada ali na coxa. Habitualmente a gente acaba usando essas meias para um paciente pós-procedimento ou pós-cirurgia. A escolha entre uma meia 7/8 ou uma meia calça também não faz muita diferença na prática, mas cada uma tem as suas vantagens. Então, por exemplo, a meia 7/8 ela vai ter um silicone aqui para ficar ancorada na coxa e ela não ficar descendo. Se você usar isso ao longo do dia todo, alguns pacientes acabam tendo um certo incômodo, ou uma coceira ou uma alergiazinha por conta do silicone nessa região. E aí nesses pacientes o uso da meia calça acaba sendo vantajosa, porque essa meia fica ancorada na barriga, então ela não tem o silicone e não aperta tanto a coxa ali em cima. Por outro lado, a meia 7/8 tem uma grande vantagem sobre a meia calça, porque como é uma meia individual para cada perna, você coloca ela de manhã, consegue usar o dia todo, tirando só a noite, e você consegue ir no banheiro fazer todas as suas atividades sem ter que ficar abaixando ou retirando ela ao longo do dia. Já a meia calça, apesar dessa vantagem do conforto em relação ao silicone, como ela está ancorada na barriga,
No momento que você tiver aqui no banheiro, tem que abaixar essa meia até a altura do joelho, depois sobe essa meia de novo, então você acaba tendo que mobilizar ela mais vezes. Mais uma vez, acaba sendo uma escolha de cada paciente, se prefere usar uma 7/8 ou se prefere usar uma meia calça. Na prática, a compressão vai ser a mesma e o efeito terapêutico dessas meias vão ser iguais. Outro ponto importante para avaliação é a cor da meia. Então você vai ter essas meias que são cor da pele e você vai ter meias, por exemplo, pretas. A diferença entre uma e outra também é de escolha do paciente, isso não muda no resultado do tratamento. Na minha opinião, na minha opção, para aqueles pacientes que vão fazer uma cirurgia, eu dou preferência para as meias pretas, muito porque nos primeiros dias sangra um pouquinho pelas incisões e na meia bege fica bem marcadinho, então acaba gerando um desconforto estético para o paciente, coisa que com a meia preta praticamente fica imperceptível. Por exemplo, aquela paciente que quer usar uma meia 7/8 e vai usar um vestido, uma meia preta fica muito elegante também, apesar que hoje em dia você tem umas meias mais finas que a bege também fica. Aí acaba sendo mais uma opção do paciente. Outra coisa importante para avaliação é o tecido dessas meias. Você vai ter meias mais finas, você vai ter meias mais grossas, tem algumas que são bem transparentes. Elas entregam a mesma compressão que está nominal nela, ou seja, se é uma meia de média compressão, seja mais fina, seja mais grossa, ela tem que entregar essa mesma pressão. O que vai diferenciar acaba sendo mais o custo, as meias mais finas são um pouquinho mais de custo mais elevado, mas a escolha entre uma meia mais fina e uma meia mais grossa também é de escolha do próprio paciente. Hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente faz o uso da meia, tanto a colocação quanto o uso correto. E a primeira coisa eu vou mostrar como que a gente faz o uso de um calçador. Esse aqui é um dispositivo que existe para a gente conseguir armar a meia e colocar a meia no paciente, principalmente naqueles pacientes mais idosos, mais obesos, ou que tem alguma limitação ortopédica que não consegue dobrar o quadril e chegar até lá embaixo, tá? Como que a gente faz para armar a meia aqui no calçador? A gente vai pegar a meia, eu vou pegar aqui uma meia 7/8 para demonstrar, pode ser a 3/4, dá na mesma, tá? Você vai ficar atenta ao calcanhar, deixar o calcanhar sempre virado para um desses dois lados. Tanto faz se for assim ou assim, o importante é o calcanhar estar virado para um desses lados. Então eu vou deixar ele virado para cá, a gente deixa a meia